Boa noite, povo amado. Quantos dias hoje, Misa? 105 dias. 105 dias. Estamos para quase 4 meses, mas parece que aparecendo uma luzinha no fundo do túnel aí. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar reunidos. Temos alguns avisos. Orar pela família da Marina, do Edelso, a Jô, testou positivo para o Covid-19. O Thiago, eu não sei o que deu, ia fazer, mas não soube depois o resultado, não. O nosso amado irmão Jaime Crawford está internado com uma situação bastante delicada, com seus 96 anos. Então vamos orar pelo nosso amado irmão Jaime Crawford. A Karine também, minha nora, positivou para o Covid-19. Amanhã ela vai fazer o segundo exame, aquele exame tira a prova, mas ela está assintomática. E é aquela história, hoje ou amanhã todos nós vamos pegar essa coisinha aí. Mas Deus tem sido gracioso para conosco e tem nos abençoado. Eu quero mostrar para vocês, nós vamos orar primeiro, e depois eu quero mostrar para vocês um pedacinho de um vídeo de uma querida irmã. Eu preguei muitas vezes na casa dela. Ela faz... Primeiro vamos orar, depois nós vamos falar sobre essa pessoa. Thiago deu positivo, tá? Chegou a informação agora do Misael que o Thiago também positivou. Então tá a Jô, o Thiago, a Karine, o Carlão tá liberado. E eu fiz o exame sexta-feira. Renato, isso, obrigado, bem. Renato, eu fiz o exame na sexta-feira, achando que poderia estar, mas deu negativo. Mas graças a Deus. Então nós vamos orar. Binho, está ouvindo? Binho? Estou ouvindo. Então você ora para nós, lembrando desse pessoal, lembrando dos nossos governantes, lembrando daqueles que nós sempre mencionamos, né? Aqueles que cuidam dessa situação, que Deus possa mantê-los e ajudá-los. Vamos orar então. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. E nós podemos ver a manifestação do teu poder e do teu amor para conosco, pelo fato de estarmos aqui hoje e podermos nos reunir como família, como povo de Deus, para engrandecer e honrar o teu nome. Nós queremos levantar as nossas vozes em clamor pelos nossos queridos que contraíram essa doença, que estão de alguma forma privados agora nessa quarentena de mais ainda, né, para poder se recuperar. Nós lembramos do nosso querido irmão Renato, da Karine, do Tiago, da Jô, que contraíram essa doença. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, esteja visitando, amparando, dando todo o suporte necessário. Nós queremos também rogar, o Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros que têm trabalhado incessantemente nessa empreitada contra esse vírus que tem assolado a nossa sociedade, não só o Brasil, mas o mundo todo. Pedimos ao Senhor tenha misericórdia desses profissionais. Existem muitos irmãos nossos que trabalham na saúde, Pai. Nós lembramos do nosso querido irmão Sr. José, do Fábio também, que trabalha com saúde. Lembramos daqueles todos enfermeiros que estão ali também no Abrilac, cuidando daqueles idosos ali, que são, na verdade, os principais afetados por essa doença. Pedimos ao Senhor tenha misericórdia de cada um deles, Senhor. Nós queremos rogar pela nossa igreja, de um modo geral, que o Senhor esteja visitando cada um dos teus filhos, dispensando a sua bênção e a sua graça sobre cada um, que a gente possa sentir cada dia mais a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Nos confortando, nos animando também,
porque me lembro de uma pregação do Joaquim, onde ele dizia: se está tudo bom, fique tranquilo que um dia vai passar. E como nós estamos nesse momento de dificuldade, a esperança que nós temos no Senhor é de que isso também vai passar, porque o Senhor está cuidando de nós e o Senhor tem zelado pelo seu povo. Nós oramos, ó Pai, por essa reunião que está se iniciando, pelo nosso querido irmão Marcos, que será o responsável por trazer a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor já tem colocado a sua palavra na boca do teu servo. Permita que ele fale somente aquilo que for vindo do teu trono, para engrandecimento do teu povo e para salvação de almas, se assim for, ó Pai. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Essa semana, aliás, semana foi anteontem, alguém me ligou preocupado. Oi. Rapidinho, só para informar aqui, a Aline mandou uma mensagem aqui e ela disse que fez o exame e ela deu negativo, tá? Então só o Renato na casa dela. Tá bom. Alguém me ligou essa semana quase chorando, preocupado. Ai, o Samuelzinho, como é que vai ser agora? Como é, a mãe vai ter que separar? Eu falei, não, ele tá mamando igual um bezerrinho, agora que ele mama. E, aliás, ele só mama no peito. Então, é o melhor antídoto que existe para esse mal. Mas o molequinho tá uma massa. Então, ele tá tranquilo, graças a Deus. Bom, a Karine, o Bruno também deu negativo. Eles estão tranquilos. Graças a Deus por isso. Muito bem, eu quero mostrar para vocês um vídeo rapidinho de uma preciosidade de uma irmã. Ela faz em novembro agora 100 anos. 100 anos. De uma fé extraordinária. Eu preguei muitas vezes na casa dela. O pai dela, um senhor, a voz dele parecia voz de trovão. Irmão Galdino, um senhor pretão, quase 2 metros de altura, mas de uma fé, de um amor, de uma sublimidade assim a toda prova. E hoje mandaram para mim esse vídeo. Já faz alguns meses que eu não apareço por lá. Aí esse irmão me dizia que em novembro ela faz 100 anos. Então vamos agradecer. O nome dela é Fizinha. Vamos lembrar dela em nossas orações. E só adiantando, quarta-feira que vem, estará falando para nós aqui o nosso amado irmão Paulo César, lá de Piracicaba, mais conhecido como meu irmão. O Paulo vai estar falando para nós quarta-feira, então já vamos orar nesse sentido. Então vou passar um pedacinho do vídeo dessa irmãzinha que foi feito domingo passado. Solta aí, Misa, só um pedaço para a gente. Uma irmã muito preciosa, de uma fé genuína, extraordinária. Me carregou muito no colo. E depois eu tive o privilégio de pregar muitas vezes na casa dela. Tive o prazer de rever o seu pai, que ele faleceu muitos anos atrás. Um irmão muito precioso. Então ela completa agora em novembro 100 anos. Então que Deus possa abençoá-la ricamente, a irmã exemplar. Então só confirmando, quarta-feira então estará conosco o nosso irmão Paulo César. Reiteramos o nosso aviso sobre aquela nossa oferta de amor, os irmãos que porventura estiverem precisando,
façam chegar até nós essa informação, tá bom? Alguns irmãos têm sido auxiliados pela igreja nesse sentido, e a igreja está aqui exatamente com essa finalidade. E nós vamos ouvir um hino agora, que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo no nosso país. País, uma situação... País, aliás, o mundo, né? Mas o Brasil, como nós somos brasilianos, né, Rubens? Não brasileiros, brasilianos. Então, essa música fala muito conosco. Então, nós vamos ouvir agora. Solta a mesa para nós. Ô, Misa, não tá tocando ainda, tá? Não sei se você já clicou aí. Não tá saindo som? Então, eu ia até falar com você. Na outra vez, a gente não viu nem o vídeo que meu pai passou e nem o áudio. Vocês não ouviram a senhorinha cantando? Não ouvimos nem a senhorinha, nem vimos. Você vai ter que fazer o share screen e selecionar o vídeo para poder colocar ele para rodar. Agora estamos ouvindo, mas não tem o vídeo aparecendo. Espera um pouquinho, tá, gente? Como é que é, Misa? Só aguardar um pouquinho que eu vou acertar aqui. Tá. A gente é novo nisso aqui ainda. Apareceu a imagem aí? Agora sim. Agora sim. Vou soltar o som aí. Será do nosso Pai.
Só um momentinho, irmãos, que a gente vai passar o vídeo da senhorinha, tá bom? A gente acabou não passando aqui, só um momentinho. Contar que de tua graça consegues salvar ao que confia em seu Filho Jesus, a quem quis do sertão sobre a cruz. Uma vez mais, contestas novas de pleno perdão, tem que ninguém jamais possa dizer, não me falaram de tal salvação. Foi pela morte que Cristo expiou nosso pecado quando Ele levou toda consciência Deus contra o mal, para salvar-nos a morte eterna. Ainda bem que o Binho avisou, que senão vocês iam perder essa pérola, irmã preciosa, que eu fiz menção, mas infelizmente no problema aqui no nosso sistema aqui não chegou até vocês, mas agora com certeza vocês visualizaram, uma irmã muito preciosa, vai fazer esse ano, novembro, 100 anos. Então agora nós vamos ouvir o nosso amado irmão Marcos Milan, trazendo a mensagem do Senhor para nós. Boa noite, queridos. Eu sei que vocês devem estar morrendo de saudade de mim, assim como eu estou com muita saudade de todos vocês, mas é a nossa esperança de que muito em breve a gente, de uma forma organizada, a gente volta a se reunir novamente. Esperamos aí na próxima semana algumas definições aqui para ver como é que nós podemos fazer isso, porque de fato está sendo uma barra muito pesada ficar longe da casa do Senhor e, sobretudo, da comunhão e do convívio com os nossos queridos irmãos e amigos. Bom, eu quero ler um trecho aqui na Palavra do Senhor, aqueles que costumam acompanhar. Eu quero pedir que abram suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 29 do livro de Jó, e vamos ler os 3 versículos primeiro deste capítulo e tirar aqui uma breve meditação para a nossa vida, para que a gente possa aí passar bem a semana, pela graça do Senhor, é claro. Mas diz assim, livro de Jó, capítulo 29, verso 1 a 3. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: "Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas." Olha que texto lindo na palavra do Senhor.
Olha que coisa maravilhosa, que pérola a gente acha aqui na vida deste grande servo do Senhor do passado. Quando eu olho para a vida de Jó, eu fico perguntando, hoje não mais, mas durante muito tempo eu perguntava para mim mesmo, por que é que Deus tinha que chamar Abraão, lá na terra de Ur, para constituir uma nação e um povo, se ele tinha uma pérola tão preciosa da ordem de Melquisedeque, lá nos tempos antigos, um homem da grandeza e da magnitude de Jó. Na minha maneira de ver, acho que Deus não precisava de Abraão, ele tinha tudo que ele tinha nas mãos. Né? Tinha um homem, um grande servo do Senhor, que reunia todas as características para ser o pai do Messias, o pai de uma grande nação. Aí, numa certa escola bíblica, eu fiz esse comentário, e um senhor muito humilde, muito simples, ele levantou e disse algo que transformou meu entendimento. Ele disse as seguintes palavras. Ele diz: Jó era um homem quase perfeito, mas ele tinha muitos filhos e ele não seria capaz de entregar um sequer, enquanto Abraão entregou seu único filho para oferecer em sacrifício. Realmente é uma grande verdade. Mas, de qualquer maneira, a palavra de Deus dá um testemunho incrível desse servo do Senhor chamado Jó. O próprio Deus começa a dar as características dele. Né? Não são homens que estão falando, não são príncipes, não são reis, não são juízes. Mas há um testemunho registrado na própria palavra do Senhor, que diz que Jó era um homem íntegro, né? Jó era um homem reto, ou seja, um homem justo. Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Meu Deus, homens como este já não se acham mais nas prateleiras do supermercado. Porque nos tempos atuais as pessoas não têm mais tanta integridade assim. Também nos preocupa tanto com a justiça passou a ser meio relativa. E as pessoas já não têm mais o temor de Deus como nos ensinaram os nossos pais e os nossos avós. Parece que essas coisas são coisas que já deixaram de se descortinar há muito tempo e a gente já não leva muito mais essas coisas a sério. E quando a gente não liga muito para a integridade, para a justiça, para o temor do Senhor, a gente também já não se desvia muito do mal. Né? O mal passa a ser uma realidade opaca, contra o qual nós nos chocamos o tempo todo, sem nos compreender o seu mistério. E como a gente não domina muito bem essas coisas, como a gente não tem domínio dessas coisas, a gente vai levando dessa maneira mesmo, dessa forma mesmo. Né? Mas olha, Jó era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Era o tipo de homem que qualquer mulher queria ter para casar com a sua filha. Né? Todo mundo queria ter um genro desse. Todo mundo queria ser filho de um homem como esse. Né? Quem não queria ter um filho assim? A moça que não queria ter um marido assim? Quem não queria ter um genro desse jeito, dessa forma? Jó era um homem extraordinário. Extraordinário. Que vai muito além da nossa capacidade de traduzir aqui em palavras o seu caráter. É um homem admirável que habitou este mundo lá nos tempos da antiguidade. Talvez se, quando nós morrermos, deixarmos a terra dos homens viventes aqui, e fosse colocado em nossa lápide algo assim, como um testemunho à posteridade, à geração futura, dizer: este homem foi um homem íntegro, este homem foi um homem justo, este homem foi um homem que temeu ao Senhor e se desviou o tempo todo do caminho do mal. Talvez essa fosse o maior reconhecimento de grandeza que a gente poderia receber. De qualquer maneira, essas coisas não são muito fáceis de se obter. É necessário um exercício enorme. Essas coisas não vêm do dia para a noite. É um processo de construção. Neste mundo de hoje falta integridade.
falta integridade na política, falta integridade nos governos, falta integridade nos pastores evangélicos. Os pastores evangélicos que muitas vezes levam o seu rebanho entre urzes para os céus, mas eles mesmos não querem viver a vida que eles mesmos pregam. Fazem comércio do povo, tiram dízimo de quem não tem para dar, e aí a gente vai deturpando o caminho da justiça, e a gente vive como se Deus não estivesse olhando para tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Diante de Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Por isso que é muito importante a gente olhar para a vida desses grandes homens do passado e buscar a Deus força, sabedoria e capacidade para de alguma forma ou de alguma maneira procurar imitá-los. É um homem digno de ser imitado. Digno de ser imitado. Mas veja, o texto começa, prosseguiu Jó no seu discurso. Prosseguiu Jó no seu discurso. O capítulo 29 começa assim. Ele prossegue no seu discurso. Ele não perde o discurso. Ele não abandona o discurso. Ele continua tendo um discurso. Ao longo desses anos de vida cristã, eu já vi tanta gente, testemunhei tanta gente grande abandonarem o seu discurso. Vozes que foram caladas, pessoas que tomaram outros caminhos, outras jornadas, que desistiram do caminho da cruz porque ela é muito pesada, foram viver a vida de outras maneiras, já não tem mais o seu discurso, porque o caminho da fé é um caminho difícil mesmo. Não é um caminho para fracos. A palavra de Deus diz que o Espírito é um espírito de poder, de moderação, não é um espírito de covardia. É muito difícil o caminho da fé. Às vezes a gente passa por situações muito difíceis. O peso posto sobre o nosso ombro é pesado demais. É difícil segurar certas coisas. Mas deixe-me dizer uma coisa. Eu não sou o primeiro e não serei o último, e nem você, a ter percas nesse mundo. A gente vai ter que aprender a conviver com elas do jeito que elas são. E a gente vai ter que aprender a fazer o discurso do jeito que as coisas têm que ser. Não pode ser de uma forma diferente. Eu gosto de dizer as coisas por aquilo que as coisas são. E aquilo que as coisas são é que Jó continuou o seu discurso. Prosseguiu no seu discurso. E Jó tinha motivos muito maiores do que eu e você, qualquer um de nós. Ele passou por situações que eu nem sequer de longe imagino que posso passar ou suportar. Ele perde tudo aquilo que ele tem. Todos os seus bens, todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, aquilo que ele havia construído durante uma vida de dedicação e de trabalho. É muito chato quando isso acontece. É chato demais quando a gente perde as coisas que a gente ganha, embora sejam coisas materiais, do ponto de vista humano, é artificial, é superficial, que são simplesmente coisas materiais, mas eu já vi. Por causa de percas materiais, muita gente nessa vida já perdeu o seu discurso. Abandonou o seu discurso. Abandonou a sua palavra. Colocou os pés na estrada e foi viver longe do caminho do Senhor. Um discurso abandonado, largado, deixado de lado. Por quê? Porque experimentou percas na sua vida material. Mas Jó não perdeu somente aquilo que era material. Ele perdeu também os seus filhos. Aquilo que ele tinha de mais precioso, que estava do lado da sua mesa o tempo todo, que ele ensinou uma vida toda. Os filhos é o nosso maior capital que a gente tem, que a gente possui.
e a gente se dedica em pastoreá-los, em cuidar deles, em alimentá-los, em dar a ele uma vida digna. E de repente a gente percebe que Jó perdeu os seus filhos. E eu fico imaginando esse quadro sombrio, difícil de esquadrinhar, a dificuldade de se perder alguém que você ama. E muitos, porque perdeu alguém importante na vida, também abandonou o seu discurso. Mas Jó perdeu mais. Ele perde também a sua saúde. E a saúde é algo importante para a gente. Nós gostamos de viver e viver bem, e quando a saúde nos é tirada, parece que muitas coisas da nossa vida é ceifado. É difícil demais a gente viver. A velhice é uma coisa complicada demais, porque dificulta os nossos movimentos, as nossas vidas, mas a gente precisa aprender a conviver com isso. Nós queremos crescer bem, queremos envelhecer bem, queremos desfrutar da saúde. Mas Jó raspava suas chagas com caco de telha. Era um quadro terrível. E embora ele tivesse que suportar todas essas perdas, ele jamais perdeu o seu discurso. E aí eu faço para mim mesmo a seguinte pergunta: se para esses servos do Senhor no passado lhe custou um preço tão caro, por que é que eu abandono a carreira ou as coisas de Deus por tão pouco? Por coisas que não são tangíveis, que não são importantes? Por que é que eu me ofendo muito pouco, por muito pouco? E pode uma pessoa que se diz discípulo de Jesus perder o seu discurso, abandonar a sua carreira, se ofender por coisas tão efêmeras, pequenas, passageiras? Tem um monte de gente perdido por este mundo e já não tem mais o seu discurso e perdeu por coisas totalmente, completamente insignificantes. Mas veja o que o texto diz, né? Quem me dera ser como fui nos meses passados. Ora, o discurso de Jó também tinha muita frustração. Jó estava diante de Deus com uma demanda muito grande. Havia uma demanda aqui que tinha que ser suprida. Ele não entendia como tudo aquilo estava acontecendo. Era difícil demais, pesado demais para os seus ombros tão frágeis. E ele sabia que ele não podia suportar aquilo sozinho. Ele precisava dividir essa carga com alguém. E nós sempre vamos precisar dividir a nossa carga. Nós não somos capazes de carregar essa cruz pesada sozinho. A gente tem demanda. E a gente precisa colocar a nossa demanda no lugar certo. Naquele que pode ajudar a suportar a cruz pesada de cada dia. Não é na religião, não são nos falsos pastores que aparecem na televisão, não são nos homens poderosos desses tempos modernos, nada disso. Nós temos que colocar a nossa demanda naquele que é capaz de suportar e carregar a cruz sem blasfemar, sem perder o seu discurso. Porque Jesus tomou o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros, traduzido naquela cruz, e ele levou até o fim, sem reclamar, sem fazer caso da vergonha. Ele levou aquilo até o fim, por amor de você e por amor de mim. Ele cumpriu a demanda que era inerente diante de Deus, sem fazer caso de tudo isso, por causa do amor que ele sentia por mim e por você. Há uma demanda aqui.
E não só uma demanda, mas também há muita frustração. Percebe a frustração? Quem me dera ser como fui nos meses passados. Há uma frustração muito grande aqui. Jó não tinha nada no presente. Ele não tinha nada no futuro. Tudo estava no passado. A sua glória estava no passado. Ele não conseguia ver uma perspectiva de futuro neste momento. Tudo estava no passado. É como aqueles dois discípulos que caminhavam para Emaús e eles diziam: nós esperávamos que fosse ele. Nós esperávamos, nós queríamos, nós desejávamos, nós tínhamos a esperança. Nós tínhamos a esperança e agora nós já não temos mais. Tudo está no passado, nada no presente, nada no futuro. Para onde é que a gente vai agora? Bem, Jesus olha para aqueles discípulos, quando eles estão atordoados pelas notícias, e ele pergunta: quais são as notícias? Ora, queridos, Jesus, ele passa pelo domínio da morte, e ele vence a morte, sabe por quê? Ele vence a morte para dizer para mim e para você que a última notícia quem dá na nossa vida é Ele. Não é o ministro da Justiça, não é o governo, não são os imperadores desse mundo. Quem dá a última notícia na nossa vida é Ele. E a notícia é que Ele venceu a morte e nós vencemos também. Quem me dera ser como fui nos meses passados. Veja, como nos dias em que Deus me guardava. Como nos dias em que Deus me guardava. E a pergunta que eu faço é: você se sente guardado? Ou será que você se sente desprotegido, desamparado, desestimulado? O que é que está acontecendo? Como é que eu me sinto hoje? Será que no meio de tanta tribulação, dificuldades, notícias ruins, coisas difíceis, tempos de crise econômica, de pandemia, de doença, de enfermidade, de incerteza, como é que eu me sinto diante de um quadro tão sombrio? Será que o medo apavora a minha alma e envolve como as trepadeiras, envolve o muro sombrio? Ou será que eu me sinto guardado por aquele que tem o poder, aquele que é todo-poderoso? Jó, na sua frustração, ele diz: eu queria viver como vivia nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ele tem a sensação de que ele não era mais guardado. Ele tem a sensação de que ele não está mais protegido. Eles têm a sensação de que não tem ninguém mais olhando por ele. E muitas vezes na minha vida eu também já me senti assim. E quem de nós nunca se sentiu assim? Nunca passou por um quadro tão difícil e tão sombrio. São tantos os questionamentos que a gente tem, e esse número de equações que nos são formuladas não nos permite ter uma resposta precisa daquilo que nós necessitamos. São tantas as nossas necessidades que nós não somos capazes sequer nós mesmos de entendê-las ou de compreendê-las. Não é verdade? Porque este mundo, ele procura nos apanhar. Às vezes ele quer nos escravizar, quer tirar as coisas que são importantes, quer levar os nossos bens, quer levar os nossos filhos, quer levar a nossa saúde. E a resposta é: tudo aquilo que a gente ganhar neste mundo, de uma maneira ou de outra, a gente vai acabar perdendo. Os nossos filhos nós vamos perder, os nossos bens nós vamos perder, a nossa saúde a gente vai perder. A gente só não pode perder de vista a perspectiva daquele que nos guarda.
É a perspectiva daquele que nos guarda. E é exatamente isso que Jó estava perdendo. A sua esperança e a glória estavam no passado, e Deus quer mudar o foco da sua vida neste momento. E Ele quer dizer que é no futuro que você vai olhar. A gente não vai ficar com medo do presente e nem aprisionado nas coisas do passado, mas há de se abrir uma perspectiva para o futuro, aonde Deus nos conduzirá em segurança, porque Ele está nos guardando. Nos guardando. Isso faz me lembrar a velha frase do presidente Fernando Collor de Mello, o ex-presidente Collor, quando ele foi deposto, e ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. Eu não sei se é dele ou de algum poeta que ele copiou, mas ele disse o seguinte: sejamos, pois, como o pássaro que pousa sobre o galho mais frágil, que sente o vento bater e continua cantando, porque ele sabe que tem asas. Irmãos, nós somos um povo dentro de uma barca, a flutuar pelas tribulações deste mundo. Mas nós podemos continuar cantando a nossa expressão de louvor, com a certeza de que aquele que é todo-poderoso, aquele que tem todo o poder na tua mão, continua nos guardando. Não para que nós tenhamos a nossa glória no passado, mas que nós possamos nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona e abrir uma perspectiva para o futuro. Para o futuro. O salmista termina o Salmo 23 assim, E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a esperança de quem confia no Senhor. Uma habitação segura, guardada pelo Senhor. Nos dias em que Deus me guardava. Ora, os dias em que Deus me guarda é hoje. Guarda a mim, guarda você, guarda a nossa família, guarda a nossa casa. E é por isso que nós podemos chegar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar tranquilo, pois estamos seguros na mão daquele que é todo-poderoso. E ele diz: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Olha que texto bonito. A lâmpada do Senhor brilhava sobre a cabeça de Jó. Ele sentia seguro, ele sentia iluminado, ele não tinha medo das trevas, ele tinha o poder da palavra do Senhor conduzindo, guiando, por onde quer que ele fosse, resplandecia a lâmpada sobre a cabeça dele. Era assim que ele sentia. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Sabe o que é isso? Isso é fé. Isso é fé. O que é a fé? A fé é caminhar nas trevas. Mas caminhar para onde? Não sei para onde. Eu tenho que ir, tenho que caminhar. E eu vou andando, eu sei que eu vou chegar, mas como pode ser isso? Não sei como é que pode ser isso. Mas é desse jeito. Se tivesse explicação, não seria fé. Não tem explicação. A fé é quando a gente caminha no meio da escuridão e a gente sabe que vai chegar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com uma única finalidade: fazer aquilo que é certo. E o que é certo? É fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Simplesmente isso. Guiado por sua luz, eu caminhava pelas trevas. Caminhava pelas trevas. Irmãos, essas pessoas que abandonaram o discurso, sumiram, que tanto tempo caminhou pelas trevas por caminhos certos, hoje não consegue mais caminhar sequer debaixo da luz, porque perderam a fé, perderam a esperança e abandonaram o seu amor. O seu amor. Que Deus nos ajude e Ele nos abençoe. Nos ajude e nos abençoe a trilharmos bem o caminho da fé, a andarmos na perspectiva da fé, a andarmos na perspectiva da luz, conduzidos, guiados, guardados. Veja, guardado e depois guiado.
Guardado pelo Senhor, guiado por sua luz. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de uma vacina, ou a gente não precisa de uma solução imediata. A gente não precisa de recursos da autoridade, isolamento social. Eu não quero dizer que essas coisas não são importantes, mas o que a gente realmente precisa. E a gente não pode perder isso de vista, senão a gente vai perder o nosso discurso. Nós precisamos sentir que nós estamos guardados. Nós precisamos sentir que nós estamos guardados e guiados pela sua luz. Guardados pela sua mão e guiados pela sua luz. Desse jeito, nós vamos chegar ao porto certo, ao destino correto, salvos, guiados e conduzidos. E no tempo certo, nós vamos continuar o nosso discurso, porque ele não pode parar. Não, nós não somos. Nós não somos um povo abandonado. Nós não somos um povo largado. Nós não somos um povo derrotado. Nós não somos um povo prostrado. Não. Nós somos um povo guiado e guardado, conduzido por Deus. Para quê? Para chegar no lugar aonde Cristo está. Nós somos guardados e guiados para chegar até o céu. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E é isso de fato que importa. O resto é tudo passageiro. De um jeito ou de outro a gente vai perder. Mas a casa de nosso Deus, ela é eterna e cheia de coisas boas, preparadas para mim e para você, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso a Ele seja a honra e a glória. É a cruz, é essa lâmpada que brilha sobre a nossa cabeça. A cruz é a luz que nos guia na escuridão e faz a gente chegar no lugar certo. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, podemos sentir abraçados e guardados por Deus, o nosso Senhor. A Ele seja a honra e a glória. Amém. Muito obrigado, nosso irmão Marcos. Queria agradecer desde já a presença de todos aqui que nos visitam, tá? Temos aqui a Conceição, Daniel, são irmã e cunhado da Marina. Bom, obrigado pela presença de vocês. Temos aqui o Ronaldo, o Renato, né? Reinaldo Fortuna, o Rogério Bacarati, colega do Binho. Bom, eu vou pedir para o nosso irmão Reinaldo, que o nosso irmão Reinaldo está ouvindo. Reinaldo. Reinaldo? Ele o microfone aqui, não sei se ele está ouvindo. É o Ronaldo? Reinaldo Fortuna. Está ouvindo, irmão? Não estou ouvindo, não estou. Eu estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Liga o microfone, Reinaldo. Não está funcionando. Nós estamos ouvindo. Agora estamos ouvindo. Perfeito. Aí o senhor pode encerrar para a gente com uma palavra de oração? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, não há como nos sentirmos pequenos demais, envergonhados diante da biografia desse homem chamado. Realmente, Pai, nós estamos muito
sangue, da fé que esse homem deixou registrado na sua palavra. Mas também, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos que o Senhor olha para os nossos corações. Não conhece as nossas intenções. O Senhor sabe que o nosso coração pertence a Ti. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai, por essa palavra que nós ouvimos. Que realmente reforça a necessidade, Pai, de fortalecermos cada dia mais a nossa fé na pessoa daquele que nos salvou, daquele que nos regenerou, daquele que nos dá a garantia da vida eterna na sua presença. Te agradecemos pela vida do nosso irmão Marcos, pela sua palavra, por aquilo que ele disse nessa noite, que realmente vem confortar os nossos corações e vem impactar as nossas vidas, para que nós procuramos ser cada dia mais, procurando fazer a sua santa e bendita vontade. Abençoa a vida do nosso irmão, sua família, abençoa essa igreja, Senhor, que tem dado testemunho vivo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Realmente todos os seus membros, todos os seus dirigentes possam ser ricamente abençoados. E mais uma vez, Pai, queremos seguir as suas bênçãos. Por aqueles que estão no seu campo, nos seus leitos de dor, Pai, por essa doença que realmente tem matado, ceifado a vida de muitas pessoas. Conforta os corações dos seus familiares, que têm perdido muitas pessoas, Senhor. E aqueles que, mais uma vez, oramos, que estão à frente, continuando a dar o tratamento necessário desses doentes que cuida de cada um deles, desses nossos irmãos que estão à frente também desse trabalho. Realmente que eles possam ser dirigidos por Ti, que eles possam ter segurança, Pai, no teu tratamento com essas pessoas. E acima de tudo, Pai, Teu nome possa ser louvado e glorificado no nosso meio. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem cuidado dos filhos, e que possa ser ainda por muitos anos aqui, enquanto estivermos nesse mundo. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por isso. Agradecemos mais uma vez por esse tempo precioso que nós tivemos ouvir a tua palavra. Que realmente o teu nome seja exaltado, seja glorificado no nosso mundo. Nós oramos, nós te agradecemos, porque nós o fazemos no nome do teu Filho, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, nosso irmão Reinaldo. Mais uma vez agradecemos então a presença de todos vocês aqui com a gente, convidando vocês para a próxima quarta-feira, tá bom? Às 7h30, a nossa live estará o nosso irmão Paulo César, tá bom? De Piracicaba, tá? É o irmão do James, tá? Então todos tenham uma boa noite, tá bom? E um bom restante de semana aí.